Oi, boa noite. Eu sou a Milena e a modalidade que nosso grupo escolheu foi o futebol. O futebol é um dos esportes mais praticados no mundo e muito dinâmico, por ter diversas atividades dentro de uma mesma partida: saltos, chutes, corrida, cabeceios. Por ser um dos esportes mais populares, ele é jogado em diversas condições climáticas: chuvas, nevoeiros, calor. Só em questão de trovoada que o jogo pode ser parado. Durante o jogo, o campo deve ser de grama natural ou regular para não atrapalhar a partida nem o desenvolvimento dos atletas. Também deve ser retangular e as marcações bem delimitadas no campo. O objetivo do nosso trabalho foi aumentar nossa compreensão acerca das vias de obtenção de energia aplicadas ao esporte, no nosso caso, o futebol. Oi, boa noite. Eu sou a Milena e a modalidade que nosso grupo escolheu foi o futebol. O futebol é um dos esportes mais praticados no mundo e muito dinâmico, por ter diversas atividades dentro de uma mesma partida: saltos, chutes, corrida, cabeceios. Por ser um dos esportes mais populares, ele é jogado em diversas condições climáticas: chuvas, nevoeiros, calor. Só em questão de trovoada que o jogo pode ser parado. Durante o jogo, o campo deve ser de grama natural ou regular para não atrapalhar a partida nem o desenvolvimento dos atletas. Também deve ser retangular e as marcações bem delimitadas no campo. Iniciando a explicação das regras. As regras são as mesmas por todo o mundo. Existem duas classificações, masculina e feminina. A partida se inicia com o chute da bola parada, dentro do campo, pelo time vencedor no sorteio cara ou coroa. É considerado gol quando a bola atravessa os postes que estão implantados dentro do campo. A equipe perdedora terá o direito de dar o pontapé inicial. Quando a bola estiver fora do campo, o jogador que iniciará a partida deverá trazê-lo chutando, arremessando a bola, desde que o ponto lateral não seja ultrapassado. Qualquer jogador pode usar o jogo de corpo, mas não é permitido rasteira, canelada. Nenhum jogador deverá usar as mãos ou cotovelos para segurar ou empurrar o adversário. O objetivo do nosso trabalho foi aumentar nossa compreensão acerca das vias de obtenção de energia aplicadas a um esporte, no nosso caso, o futebol. Como métodos, utilizamos a revisão de artigos e livros publicados nos últimos 10 anos em base de dados como PubMed e Cielo. As palavras-chave utilizadas foram futebol, regras, princípios, bioenergética, fisiologia e vias de obtenção de energia. Os resultados obtidos nos mostraram que a utilização das diferentes vias depende de vários fatores, como o tipo de competição, a posição do jogador no terreno de campo, algumas ações técnico-táticas e a própria motivação do jogador, que vai diferenciar o nível de aceleração e o nível de movimentação durante o jogo. O sistema TPCP é um sistema rápido, porém não é sustentável. Ele age principalmente em exercícios de curta duração e alta intensidade. Esse metabolismo anaeróbico ele tem um papel determinante no rendimento dos atletas de futebol, porque é uma modalidade que existe uma série de ações de curta duração e alta intensidade, como os ataques, a defesa e as ações decisivas de uma partida, como a disputa de bola e jogadas que ajudam a realizar ou evitar um gol.
Nesse sistema, a creatina é responsável por fornecer o fosfato inorgânico. Quando isso ocorre, o fosfato libera um H+, e assim a ressíntese de ATP ocorre de forma mais rápida. Esse fosfato é liberado devido à ação de uma enzima ATPase, que quebra o ATP em ADP. Os goleiros, os alas e os atacantes utilizam 80% de contribuição de ATP por ATP-CP, e os meios de campos utilizam 60%. Na glicólise, temos a formação de ATP através da quebra de uma molécula de glicose ou glicogênio. Também ocorre a formação de um piruvato, ou a formação de um lactato, pois quando temos pouco oxigênio, energia para a realização desse processo, o ácido pirúvico é transformado em ácido láctico, e esse, por sua vez, é transformado em lactato mais H+, para a regulação do pH. Quando o ácido lático é convertido no músculo em lactato mais H+, o pH fica diminuído, e isso melhora o resultado do jogador no campo. Porém, os íons de oxigênio conseguem se fixar nas moléculas e alteram o tamanho e a função. Isso pode causar uma falha na homeostase ácido-básica durante o exercício e pode comprometer o desempenho ao inibir as vias metabólicas responsáveis pela produção de ATP, ou até interferir no processo contrátil no músculo durante o trabalho. Durante o intervalo do jogo, observa-se uma maior concentração de lactato comparado com o fim do jogo. Isso pode ocasionar a inibição da via glicolítica lática devido ao cansaço, diminuindo a performance no segundo tempo do jogo. Uma relação descanso-atividade de baixa intensidade, atividade de alta intensidade é de 3/16/1, sugerindo o maior uso da demanda aeróbica. Então, baixa intensidade, temos o predomínio de aeróbico, moderada intensidade tem um predomínio misto e alta intensidade temos o predomínio de anaeróbico. Os fatores influenciadores são intensidade, capacidade física, estratégia de jogo e posição do jogador. A potência aeróbica é uma das mais importantes para o jogador atingir um bom nível de condicionamento. Os goleiros, alas, atacantes utilizam 20% de contribuição de ATP por glicólise. Os meios de campo utilizam 20%. Fosforilação oxidativa. É conhecido como sistema energético aeróbico. É predominantemente utilizado nos esportes. No futebol, o metabolismo aeróbico apresenta 90% do consumo energético total. A fosforilação ou produção aeróbia de ATP ocorre na mitocôndria, como resultado de uma interação complexa entre ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. O papel primário do ciclo de Krebs é completar a oxidação dos substratos e formar NADH e FADH para entrar na cadeia de transporte de elétrons. O resultado final de cadeia de transporte de elétrons é a formação de ATP e água. A água é formada por elétrons aceptores de oxigênio. Deste modo, o motivo que nos leva a respirar oxigênio é utilizá-lo como aceptor final de elétrons no metabolismo aeróbico. Continuidade. Esse sistema é lento, porém a sua reposição praticamente limitada de ATP torna o ideal quando o exercício demora alguns minutos. Uma outra adaptação produzida pelo treino de resistência aeróbica é o aumento de concentrações intracelulares de ATP e CP. Leva ao aumento da capacidade do músculo treinado em utilizar energia pela via anaeróbia alática, ATP e CP, e pela via oxidativa, com consequente menor de lactato e menor acidose metabólica. Na prática, os boleirinhos, os futebolistas, ao treinarem a sua resistência aeróbia, têm duas vantagens evidentes. Por um lado, nas fases menos intensas, poupam oxigênio
pela maior utilização de lipídio e, por outro lado, ficam fisiologicamente mais aptos para se recuperarem mais rapidamente entre as fases mais intensas da partida, do jogo. Conclusão. Comparando sistemas energéticos e tendo como base que o sistema TP-CP apresenta uma velocidade muito rápida, uma duração muito curta e sua limitação é o esgotamento das reservas, na glicólise a velocidade é rápida, a duração é curta, de 1 a 2 minutos, e a sua limitação é a acidose pelo ácido lático, e na fosforilação oxidativa a velocidade é lenta e a duração é muito longa, devido ao transporte e utilização de O2. Por fim, podemos concluir que os 3 principais sistemas energéticos que repõem os ATPs, eles se complementam durante a partida. O sistema anaeróbico, ele é menos utilizado. Apesar de ser muito importante para os sprints, ele é menos utilizado devido ao tempo. Já o sistema aeróbico, por ser utilizado em movimentos de baixa intensidade, ele é mais utilizado durante a partida. Os estudos são controversos, vistos que os métodos são diferentes e são bem diferentes da realidade real dos atletas no jogo. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho.